você? Seja bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast, o podcast do escritório jurídico Celso Cândido de Souza Advogados, que completou 50 anos em 2024. Tem muita história para te contar. E nessa nova fase, agora, né, rumo ao centenário, a gente está com esse projeto de falar mais do mundo jurídico para todo mundo aqui na rede. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou a Raquel Pinho, sou jornalista, sou assessora de imprensa do escritório e estou tendo a satisfação de ser host aqui desse projeto. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que interessa a todos nós, sobre direito do consumidor. E aqui comigo, a advogada Ana Luísa Fernandes de Moura, que faz parte da banca de advogados do escritório. Olá, Ana Luísa, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse projeto, para trazer um pouquinho aí do seu conhecimento para o grande público. Olá, Raquel, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Sim, a gente está aqui hoje para conversar bastante, para o pessoal entender um pouquinho sobre o direito do consumidor, o que pode, o que não pode. É uma área que lá no escritório a gente atua bastante e aí temos muitas coisas para conversar. Muito bom, porque a gente sempre tem muitas dúvidas, né, a respeito do direito. Apesar da gente hoje ter muita informação disponível, né, as muitas informações às vezes confundem, né? Gente, deixa eu apresentar a Ana Luísa, o currículo dela, advogada, especializada em direito civil e processo civil, atuante na área civil, empresarial e do consumidor. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu já vou pedindo para você curtir, compartilhar, salvar, ativar o sininho para que você seja avisado dos próximos episódios e também deixar o seu comentário, deixar aí a sua sugestão para os próximos episódios, a sua dúvida, porque nós vamos ter muita satisfação em respondê-los. Ana Luísa, então, vamos começar explicando para o público o que é o direito do consumidor. Vamos começar do início de tudo. Vamos sim. O direito do consumidor, ele está ali para fazer um equilíbrio entre as partes, seja ele a empresa e o consumidor. O direito do consumidor, ele veio como um marco para poder garantir os direitos na hora da compra, na hora da venda, produtos, serviços. O direito do consumidor, ele é o nosso dia a dia. Então, sempre que a pessoa precisa comprar, uma empresa precisa contratar um fornecedor, é sempre aquilo que é o destinatário final. Ou seja, quando o consumidor faz uma compra, quando a empresa faz uma venda. Então, o direito do consumidor está ali para poder deixar as pessoas mais equilibradas, a empresa vender de uma forma que seja equiparada. O consumidor, ele sempre é a parte mais vulnerável. Então, ele precisa, sim, de ter uma certa atenção para poder não ficar injusto no final. Mas você estava me explicando, né, antes da gente começar, que normalmente o Código de Defesa do Consumidor, a gente pensa sempre no nós enquanto consumidores finais, né, quem vai ali e compra o produto. Mas que o código, ele envolve toda a cadeia de consumo, inclusive a empresa, talvez o fabricante também. Eu queria que você explicasse isso. Tipo assim, é só o direito do consumidor final ou tem o direito das empresas aí no meio? Explica isso pra gente. Certo, na verdade é isso mesmo. Se trata das relações de consumo. O que seriam isso? O consumidor, o fornecedor de serviço. É toda pessoa física ou jurídica que tem como destinatário final, e ali se trata de tanto de produto, de serviço, de alimentos. Não é sempre só a pessoa física, não é só o consumidor que está ali comprando, que está ali numa empresa, está ali numa loja. Não, na verdade, as relações de consumo, ela engloba todos, para que haja um equilíbrio entre as partes e ninguém fique ali numa compra e venda, numa fabricação com o final tudo injusto. Então, por exemplo, um preço maior e a pessoa quer comprar. Então, precisa ver o lado da empresa e o lado do consumidor. E também, assim, quando a gente tem negócios B2B, né, business to business, ali tem uma relação de consumo.
O Sim. fornecedor que está fornecendo um serviço para uma pessoa jurídica, ali tem uma relação de consumo também. Tem uma relação de consumo. Ali no final tá todo mundo, um tá trabalhando, o outro tá comprando, é um negócio que tá sendo feito. Então, ambos precisam ter essa equiparação para não ficar injusto pro lado de ninguém. Então, precisa ter um equilíbrio ali, porque para os negócios conseguirem fluir, para as compras, é um círculo, né? Um círculo que vai se fechando ali para todo mundo ficar certo. E aí, olha só, esse ano o Código de Defesa do Consumidor vai completar 35 anos. Ele é de 1990. E como que era antes? Porque ele foi um marco, de fato, para as relações de consumo, né? E como era antes, como era a vida antes do CDC? O CDC ele veio de uma forma muito benéfica para o país. Ele veio como um marco realmente extremamente relevante, porque antigamente, antes, né, do CDC, não existia muito essa questão de empresa com fornecedor, com cliente, com consumidor. A empresa simplesmente, por exemplo, né, falando do lado da empresa agora, ela simplesmente determinava o valor e às vezes a pessoa comprava, não sabia sobre garantia, não sabia sobre troca, não sabia como é que funcionava. E não tinha uma lei específica que tratava disso. Então, às vezes, a pessoa precisava procurar os seus direitos ali no Código Civil, no comercial. Não era algo que era muito claro. Então, nem a empresa, nem o fornecedor ou o cliente, o consumidor, ele sabia de fato o que podia ser feito ou não. Então, a empresa estipulava algo, o consumidor, né, estava ali também se adaptando, não entendia muito bem, ia lá e comprava e ficava por aquilo mesmo. Eu preciso trocar, aconteceu um problema comigo. Não tem o que fazer. E aí a pessoa, se não fosse procurar os direitos dela, nunca saberia e se contentava daquela forma. Você estava falando que existia uma ausência de regramento. Então, muitas vezes, uma empresa tinha uma postura, vamos dizer, um pouco mais rígida. Não era porque também não tinha nada para... Ela não estava nem certa nem errada. Não existia um regramento ali, né? Sim, não era algo que era intencional. É porque realmente não tinha uma lei que era baseada para falar assim, olha, eu preciso de informações claras, específicas sobre produtos, sobre serviços, eu preciso entregar o produto dessa forma, eu tenho esse tempo de garantia, veio trazer o que é o certo ou errado, foi um parâmetro. E por que ele surgiu? Porque ali realmente existiam muitas divergências que precisavam ser esclarecidas. E aí veio, né, o poder público e falou assim, não, tem alguma coisa errada ali, as pessoas não estão conseguindo se comunicar de forma adequada, então vamos vir aqui fazer um marco para diferenciar o que pode e o que não pode. Alguém ali está saindo no prejuízo de alguma forma. Então, vamos criar um código onde deixe as informações claras, precisas, o que eu posso, o que eu não posso, como eu devo me reagir nesse tipo de situação, como que eu não devo me reagir. E aí, assim, veio o código para falar assim, não, a partir de agora vocês vão seguir essas regras. Tanto o fornecedor de serviços, quanto o produtor, quanto o consumidor, quanto o cliente. Porque nessa era antes CDC, o que as pessoas mais comentam é que elas entravam num comércio para fazer uma compra, parecia que estava fazendo favor, que muitas vezes era quase que destratado dentro de um estabelecimento, né? Era o que se comenta. Sim, e é porque às vezes nem era por culpa da empresa, porque assim, eu estou dentro do meu estabelecimento, é meu negócio, eu trato da forma como eu quiser, mas não é bem assim. Hoje tem uma lei que você precisa cumprir, você precisa tratar bem os seus clientes, até porque quando você trata bem os seus clientes, você traz clientes mais fiéis, clientes que vão comprar mais. Então hoje o tratamento com respeito, o tratamento de uma forma mais adequada, ele traz uma fidelidade, tanto para um quanto para outro. Então, se eu gosto de ir em determinados lugares para comprar, para fazer algum tipo de serviço, eu vou voltar lá porque eu sou bem tratada, porque os meus direitos estão garantidos, porque a empresa segue também os direitos que ela precisa fazer. Então, tudo isso é importante. E naquela época, não costumava ser assim. O serviço é meu, eu faço da forma como eu quiser e tá tudo certo. E aí, se a pessoa reclamar, é a pessoa que tá errada. E no ponto de vista do outro lado, era assim, não, mas por que você está exigindo uma coisa que é minhas regras? E não pode ser bem assim. Minha casa, minhas regras. Exato. Agora, hoje não, é mi casa, su casa. Então tem que ficar benéfico para os dois. Mas, assim, na época dessa lei,
que essa lei foi elaborada, foi uma lei que demorou muito, para ela ser gestada, elaborada, aprovada, foi uma coisa... Porque tem algumas leis que ficam anos ali em discussão. Você sabe me dizer se foi uma lei que foi papum ou foi estudada com... Sim, ela foi estudada com bastante cautela, precisou de muitas análises, até para poder chegar na forma como está hoje. Hoje ainda a gente precisa de algumas mudanças que mais para frente nós vamos comentar aqui, mas assim, na época, sim, ela foi bastante estudada e ela foi de acordo com o que precisava na época. Foi polêmica? Com certeza, mas foi uma polêmica mais benéfica, né? Porque assim, agora eu sei dos meus direitos. Alguns, claro que não se contentaram, né? Não ficaram tão satisfeitos assim, principalmente com prazos, esse cumprimento de prazos que antes não existia. Então, se eu tenho 90 dias para isso, para trocar tal coisa, eu tenho 30 dias para isso. O que eu posso, o que eu não posso? Então, isso para alguns não teve um contentamento muito bom, mas para outros foi excelente. Para a sociedade como um todo foi um avanço, né? Com certeza. E assim, o Brasil, ele estava atrasado nessa questão do consumidor? Porque porque naquela época, né, os outros países já tratavam o seu consumidor de forma diferente e a gente... Assim, cada legislação, cada país é de uma forma. A gente não tem como generalizar se um tá mais certo do que o outro, se um é melhor do que o outro. Mas, assim, de modo geral, sim. Era uma coisa que já precisava vir para melhorar e ficava parado no tempo, digamos assim, porque existiam muitos litígios ali que não tinha solução. E aí as pessoas, as empresas, todo mundo ficava perdido e hoje o mercado comercial, ele é muito mais prático de você tratar do que antigamente. Uhum. Hoje, se você chegar para uma empresa para conversar com um fornecedor de serviços, a sua comunicação era muito mais fácil. Antigamente já não era assim. Então, as pessoas ficavam perdidas. Era algo que parecia ser inacessível, vamos falar assim. Então, eu preciso cumprir ali da forma como tá, e é isso. Eu vou reclamar para quem? O que eu vou fazer? Se nem é meu direito, se nem sei o que fazer. Então, veio como se um avanço, com certeza, gigantesco para o país. E você acha que 35 anos depois ele já está desatualizado? Eu acredito que sim. Ele foi muito bom, ele é muito bom, né, para nós, para nossa legislação, mas hoje com a digitalização, com a internet, com esse mercado gigantesco que veio por aí, ainda precisa dar uma inovada, assim, bem grande, sabe? Principalmente em questão de publicidade, o que pode, o que não pode, questões como... Hoje a gente tem muitos influenciadores digitais no país. E aí, até em que momento que a imagem deles traz aquela parte que... Se eles fazem uma divulgação de, por exemplo, um condomínio, alguma coisa assim, onde que ele é responsável e até onde que ele não é responsável. É somente... tá trazendo a imagem da pessoa ali à frente e muitas vezes as pessoas, elas... compram porque se identificam com determinada pessoa, não só com o produto. Então, é algo que o CDC ele precisa vir agora. Eu acredito que a gente vai chegar nesse avanço ainda para poder se adaptar às tecnologias de hoje. Porque hoje a decisão de compra muitas vezes ela é influenciada por uma pessoa e essa pessoa possa ser responsabilizada? Seria isso? Seria isso, porque assim, há 35 anos atrás as coisas mudaram muito. Muito. Hoje a tecnologia, ela tá assim, totalmente diferente do que era 35 anos atrás, seja computador, seja celular, seja vídeo. Então, não é só sobre compra e venda hoje. Hoje é muito mais do que isso. Hoje é sobre influência, hoje é sobre exemplos que você tem na internet. Então, o que acontece hoje em dia? Nem sempre a pessoa apresenta um produto lá, você nunca nem teve interesse por aquele produto, mas só da pessoa mostrar todos os dias e falar, nossa, isso é muito bom, você desperta aquele interesse de comprar. Entendi. Os algoritmos, você está falando dos algoritmos, né? Acho que só falar, eles já estão capturando sua voz, já começa a ser bombardeado de propaganda. Isso aí pode ou não pode? Isso é uma propaganda enganosa? Isso está me induzindo ao erro? Não está me induzindo ao erro? Será que isso é só uma venda ou será que isso está influenciando para o bem mesmo? Então, precisa ter algumas adaptações que há 35 anos atrás não tinham. E quando teve esse marco entre o que era antigamente e depois do CDC, foi muito bom, mas hoje, se fizer algumas reformas, eu acredito que ainda vai vir para melhorar mais. Então, tem coisas hoje que
tá fora do alcance, assim, do que está escrito na legislação e precisa ainda ser estudado para poder discutir se cabe a uma pessoa, se cabe a outra. Então, se também fizer esses esclarecimentos para falar assim, a partir de agora, a lei é dessa forma e pronto, e acabou, não vai ter muita discussão. Existe acho que um princípio do direito, não sei bem se é um princípio, se não fosse me corrige, que fala que a lei sempre está atrasada, porque primeiro acontece ali, tem os acontecimentos sociais, os fenômenos sociais que ali vão gerando as demandas e a lei vai sendo atualizada. E uma outra questão é que uma lei, ela nunca... Ela é viva, né? Porque essas mudanças não param, não é isso? As mudanças não param, o cotidiano das pessoas não para e cada vez é um caso novo, é igual fugindo um pouquinho do consumidor, mas dentro do consumidor também, cada vez é um golpe novo e a lei ela precisa estar se adaptando. Tá se adaptando. E não é algo que é rápido. Eu vou, então, acontecer um fato hoje e amanhã eu vou lá e promulgo uma lei diferente porque teve... Não, precisa de estudos, precisa de aprovação. Uma série de burocracias que passam ali atrás para poder promulgar uma lei. E aí, dentro disso, a vida tá passando, a vida tá acontecendo, os casos estão cada vez maiores. E aí, quando você pisca, passam-se anos até que faça-se uma nova reforma, mas aí quando chega nessa reforma, o que passou daqui para trás, às vezes já está até meio atrasado. Você falou em golpe, me veio uma questão aqui muito atual, que hoje estão acontecendo muitos golpes, né, pelo WhatsApp, por telefone, muitos golpes e algumas fraudes também bancárias, né? Então, às vezes, as pessoas caem em golpes de terceiros, né? Eles falam até da engenharia social, né? Liga, faz de conta que é um parente. E em alguns momentos, a instituição bancária pode ser responsabilizada em defesa do consumidor, né? Sim, em grandes casos, a instituição bancária ela é, sim, responsabilizada, principalmente em casos que o consumidor ele é induzido a erro e é sobre fatos que não são alheios à vontade dele. Então, por exemplo, quando uma pessoa se passa pelo banco, quando ela tem informações muito específicas e que nem sempre um consumidor, às vezes um idoso, uma pessoa que não tem tanto acesso às informações na internet, que hoje você vê muito golpe disso, golpe daquilo, mas nem sempre todo mundo tem esse acesso a essas informações. E aí, às vezes, se passa por determinadas pessoas, funcionários de banco, e induzem muito ao erro. E nesses tipos de casos, sim, a instituição bancária ela pode ser responsabilizada. Até porque nem sempre é a pessoa que passa a senha, nem sempre é a pessoa que clica em links desconhecidos. Às vezes ela realmente caiu em um golpe, mesmo tendo toda aquela precaução, pensando, não, será que é um golpe? E ela fica pensando. As pessoas elas costumam pensar, será que isso é um golpe? E ainda assim, eles levam tanto na conversa que a pessoa acaba caindo e não tinha o que fazer. Mas aí o banco pode ser de fato responsabilizado? Sim, aí o banco ele é responsabilizado pelo prejuízo causado. E aí a pessoa mesmo pode... ele não tendo sendo causador do fato, porque foi mesmo não tendo sendo. Muitas vezes não é só responsabilidade do banco. Às vezes a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu passo a minha senha para você. Não tem como o banco ter o controle sobre isso. Correto. Você vai lá, usa o meu cartão, faz suas compras e tudo mais. A responsabilidade foi minha de passar a minha senha para você. Mas e quando eu não passei a senha, quando não fui eu que fui atrás e levei o golpe, a instituição bancária, ela se responde, até porque ela é a parte maior ali, ela que tem acesso a sistemas, é ela que consegue ver onde foi feitas as transações bancárias, é ela que consegue ver se o meu dinheiro passou para você, que passou para o outro, que passou para o outro, ela consegue fazer todo esse caminho logístico e no final ela pode entrar com uma ação de regresso contra a pessoa que, né, foi oriunda do fato. Então, o golpista, por exemplo, ela pode ir atrás do golpista. Mas até lá, a pessoa que tá aqui, que, por exemplo, seria eu, no caso, eu preciso ser ressarcida disso. Eu não posso entrar nessa briga de uma coisa que não foi culpa minha. E aí, nesses casos, a instituição bancária, ela responde sim. Então é bom que o consumidor saiba disso, né? Isso. É sempre importante, a gente sempre fala que é bom ficar ligado nas comunicações do próprio site das instituições bancárias, porque lá fala todos os tipos de golpe que tá tendo, dá uma lida, não caia em qualquer conversa,
não fica conversando com pessoas estranhas, até muitas pessoas se passam por funcionários de banco. Esse tipo de golpe também é comum. E aí as pessoas caem, banco não liga para cliente, banco não fica falando informações, a não ser que seja aquelas cobranças, seu cartão está atrasado, tudo mais, mas banco não pede senha, banco tem uma série de coisas que banco não faz. E aí, nessas horas que precisa ter aquele start para falar assim, não, isso aqui tá errado. Inclusive, o papel, acho que uma das ações de prevenção que os bancos estão fazendo você entra no aplicativo ali, tem orientações para você aprender a não cair em golpes, algumas orientações do banco. Você entra no aplicativo do banco, aí ali eles passam ali algumas dicas, então é importante estar atento, Sim, né? Sim, com certeza. Lá no escritório mesmo, a gente já teve casos em que o consumidor ele foi ressarcido dos prejuízos causados. A instituição bancária teve que arcar com esses custos em razão dele não ter tido culpa nenhuma e ter sido induzido ao erro mesmo, mas também já teve casos onde o banco ele não teve culpa alguma, porque foi culpa exclusiva da pessoa. Foi a pessoa que passou a senha, foi a pessoa que caiu num erro que não tinha como o banco fazer nada. Então, assim, existem casos e casos, precisa analisar bastante, porque nem sempre é só culpa da instituição bancária. E assim, voltando a falar um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor, a gente também, uma figura que se tornou muito comum, famosa, junto do CDC, foi os PROCONs, né? E aí, hoje, muita coisa que a gente tem problema ali no nosso cotidiano, o pessoal fala, vai ao PROCON. Aí eu queria entender, quando é que a gente vai ao PROCON, quando é que a gente procura o advogado, ou ir ao PROCON é bom sempre ir com o advogado? Como que você orienta isso de uma maneira geral? Sim, o PROCON, ele veio para poder ajudar exclusivamente os consumidores ali, para poder fiscalizar, para ver se está tudo dentro dos conformes. E tem a parte do advogado também. Então, quando que vai para um e quando vai para outro? O PROCON, a gente costuma falar que, digamos que seriam causas mais simples de resolver. Então, por exemplo, eu comprei um carregador e eu tinha direito à troca, e agora a loja está falando que eu não tenho mais direito à troca. Onde que eu vou? Vou no PROCON. Porque eu estou falando ali de um caso simples de 200, 300 reais, não faz sentido, às vezes, a pessoa procurar um advogado, ter inúmeras despesas com custas processuais, para ele entrar na justiça para discutir isso. Então, quando for causas que demandam menos valores, coisas mais simples, mais corriqueiras, é importante que a pessoa vá ao PROCON. Eu tive um problema na minha internet da minha casa, eu não consigo falar com o pessoal da internet. Vai lá no PROCON, que o PROCON entra em contato com a telefonia, entra em contato com a empresa e vê o que dá para ser feito. Então, esses tipos de casos mais simples, é importante que vá no PROCON. Inclusive, quando chegam casos lá no escritório, às vezes é uma coisa mais simples que a pessoa realmente tem direito, e aí eu sempre já informo, olha, precisa passar pelo PROCON primeiro, o PROCON abre um pedido administrativo, ele vai entrar em contato com a empresa tem um tempinho para responder, caso não resolva, aí a gente olha, se preencher todos os requisitos, a gente entra com uma ação. Nem sempre é necessário entrar no Poder Judiciário com uma ação, com algumas coisas que não são tão complexas, digamos assim. E às vezes o advogado ele também pode acompanhar o cliente no PROCON. Isso também é importante, que faça esse passo a passo, porque nem sempre a pessoa vai saber como conversar ali no PROCON, onde tem que ir, o que tem que fazer. O PROCON ele é muito bom para isso. Lá as pessoas também são muito bem instruídas de como fazer e tudo mais, só que essas causas assim que é coisa rápida do dia a dia, é melhor ir lá. Então, por exemplo, o PROCON ele pode aplicar multa caso ele veja que está tendo alguma coisa que não condiz com a lei. Ele pode entrar em contato com a empresa e a empresa já resolve por ele mesmo. Agora, se de tudo não resolver, aí procura um advogado e vai para a justiça. E é importante denunciar? Sim, com certeza. Às vezes você pensa assim, eu fui no supermercado e chegou lá, tinha o mesmo produto com 2 preços, exemplo. E aquilo ali, às vezes o supermercado não... Normalmente hoje já está bem consciente, já prevalece o menor preço, tal, mas vamos dizer que foi uma situação que ele não resolveu, vale a pena... Aí você fala, vou denunciar por causa dessa coisa pequena aqui, eu tenho mais o que fazer... Você, como uma advogada, o que você orienta a população em geral? É importante denunciar? É extremamente importante, porque às vezes,
discutir um negócio aqui que foi R$10, um produto de limpeza que foi R$10, eu não vou lá para falar sobre isso. Mas aí é que tá, se você não vai, de 10 em 10, que acontece com cada pessoa que entra ali, uma hora o prejuízo é imenso para a sociedade. Então, se você tá vendo que tem algo ali que não condiz com a lei, que você tá sendo prejudicado, tem sim que ir no Procon e fazer uma denúncia. Mas o ideal é sempre entrar em contato com o gerente da empresa, conversar ali e falar, olha, tá dessa forma, preciso que se resolva. Caso não dê a devida atenção, caso seja uma coisa que tá acontecendo rotineiramente, aí você procura o Procon. É claro que não precisa ser todo dia ir lá no Procon para vir um caso específico. Não, primeiro conversa com o estabelecimento comercial, tenta resolver ali. Caso não resolva, aí vai no Procon. Porque se todo mundo tiver um problema no mesmo local, por exemplo, o prejuízo é imenso. Um só parece que é pequeno, mas se você comparar com todo mundo é grande. Então, sempre tenta resolver. Caso não resolva, eu acho importante sim ir no Procon. E eu, inclusive, sempre falo isso para os meus clientes. Ó, não deixa passar em branco, porque é seu direito e ele precisa ser garantido. Você sabe que eu tive uma experiência. Vou contar rapidamente. Eu fiquei sem o meu vestido de noiva 2 dias antes do meu casamento. Meu Deus. Foi. E foi o seguinte, eu tinha pago o vestido 6 meses antes, pago em dinheiro, e a loja ia fazer o vestido para mim, para o primeiro uso. E eu comecei a notar que estava demorando, depois da primeira prova, que eles fazem a tal da prova do forro, né? Eles cortam o forro do vestido para depois cortar os tecidos mais nobres, né? Que são, já nem lembro mais o nome lá, as grinaldas lá. E eles depois da prova do forro, começou a demorar muito, começou a aproximar muito da data do casamento. E a mesma coisa, os vestidos das damas, porque eles iam fazer. E começou a demorar muito. E aí eu fui percebendo que podia ter alguma coisa errada. E das minhas idas lá, teve um dia que eu vi uma outra moça que estava também um pouco apurada, porque o vestido estava atrasado. Resultado, 2 dias antes do casamento, que eu fui provar o vestido pela segunda vez, e estava cheio de problemas. E aí eu já estava nervosa, e aí começou uma discussão, a dona da loja me mandou embora da loja. Meu Deus. Foi. E, enfim, mas Deus foi muito bom, eu consegui outro vestido em outro lugar e deu tudo certo. Mas você teve que sair às pressas e procurar em outro lugar? Em 2 dias, eu lembro até hoje, eu saí 5h30 da tarde, fui para uma outra loja que eu me lembrei e a pessoa me acolheu e me ajudou. Então. Né? Mas aí o que acontece? E aí depois eu falei assim, me devolve meu dinheiro. Eles não quiseram me devolver. Além disso, ainda não quiseram me devolver. Depois, eu fui lá no juizado de pequenas causas, aí o moço falou para mim assim, isso tudo antes de casar, moça, é o seguinte, pode casar, vai para sua lua de mel, porque você tem tanto tempo, não lembro mais, 6 meses, para entrar com uma reclamação. E aí, na época, só de lembrar da história, eu já ficava mal. Sim. Aí eu pedi uma amiga minha, advogada, ela tentou entrar em contato com a loja para me devolver o dinheiro mais o que eu tinha gasto. Elas recusaram, aí eu falei, bom, então vou ser obrigada a entrar na justiça. Entrei. No dia da audiência, ela queria devolver. Aí eu falei lá, não, excelência, sabe por quê? Porque eu fiz, de todas as formas, eu tentei com que ela me devolvesse por vias... administrativa, né? Extrajudicial. E ela se recusou. Agora que eu vim aqui, né, até, digamos, onerando o judiciário, o seu tempo, né? Então, agora eu quero todos os meus direitos. E eu ganhei a ação. Mas por que eu estou te falando isso? Eu fiquei pensando, gente, a gente casa uma vez, né? 2, né? A gente casa uma para dar certo, né? Casamento não é uma coisa que você faz todo dia. Eu falei, para quem que eu vou... Isso é uma experiência que eu tenho que contar para outras pessoas, e para que outras pessoas tomem alguns cuidados que talvez eu não tenha tomado. E aí, na época, eu lembro que o juiz me falou que foi importante eu entrar com a ação para que seja pedagógico para essa loja.
entendeu? Para não fazer mais isso. Então, não foi mais só uma questão de dinheiro, teve um lance pedagógico, o direito do consumidor. Aí isso acontece nas melhores famílias, viu, gente? Exatamente, tá doido. Você teve um prejuízo ali incalculável, porque você casa uma vez na vida, igual você falou. E aí, como é que você passa por um estresse desse 2 dias antes do casamento? A noiva é a parte principal do casamento. O vestido, gente! Aí você chega estressada, você chega lá, né, com a cabeça quente, como é que faz? Um prejuízo desse realmente tinha que entrar na justiça, não podia deixar passar em branco, não. É meio que uma punição, assim, para que não se faça com outras noivas. Com outras noivas. E assim, graças a Deus, o desfecho foi muito bom, sabe? Deus foi muito bom para mim, que eu acho que eu arrumei um vestido ainda mais bonito. Aí, mas poderia não ter dado certo. Sim, né? E poderia acontecer de você não ter a despesa ali para conseguir outro vestido tão rápido, né? Exatamente. Você já teve os seus gastos, já tinha pago. E eu ainda tive a loja que me atendeu, a dona, foi muito humana, porque assim, qualquer preço, ela não me explorou, porque eu tinha olhado os vestidos dela antes, eu sabia os preços. Mas você concorda que se ela falasse para mim lá na hora, o vestido é 3x, eu ia pagar. Com certeza, porque você não tinha mais tempo. Eu não tinha mais tempo. Você ia tirar dinheiro de onde não tinha, de alguma forma, mas você ia ter que despender para poder realizar o casamento. Isso é um prejuízo imenso. Nessa parte também, eu já tive casos lá no escritório uma vez de uma cliente que ela contratou uma determinada loja para poder fazer, uma determinada empresa para poder fazer a parte de fotografia do evento de 15 anos da filha. E aí, fechou o contrato e tudo mais. E aí acabou o evento, passou-se mais de 1 ano e nunca entregavam as fotos. E assim, é um momento único também. E ela cobrava e nada. Assim, ela já estava exausta. Aí ela não tinha mais o que fazer. Foi quando ela me procurou e aí eu falei pra ela, olha, nesse caso, então, como é um evento que foi uma vez na vida, que se você não tiver essas recordações através das fotos, você nunca vai ver, é um prejuízo também que precisa ser reparado. E aí foi quando a gente teve que entrar com a ação. E aí foi concedido, sim, para poder a empresa entregar as fotos e tudo mais. A empresa realmente entregou e ainda teve que pagar uma indenização pelo prejuízo causado ao cliente. E aí, até pegando essa parte de eventos para pessoas físicas, que isso também ficou bem marcado na época do meu casamento, normalmente, nessas negociações, os contratos, não existe contrato, mal existe uma... Agora não tem mais promissória, né, cartão, mas porque eu lembro que eu paguei, eu lembro que eu paguei em dinheiro e peguei umas notinhas promissórias. Depois, no caso dessa loja, eu tive dificuldade de conseguir o CPF da dona da loja, para você ver o nível de informalidade. E, normalmente, as pessoas, quando contratam para eventos, elas não se preocupam muito com o contrato. Às vezes, é um formulário ali, com nota fiscal, com esse tipo de informação. E aí, lá na frente, quando ela precisa, às vezes, de buscar um direito, isso atrapalha, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, já que nós entramos nessa seara, nesses eventos que acontecem uma vez ou duas na vida. Inclusive, se entrar nessa seara, essa própria cliente mesmo que teve essa contratação dessa empresa para fotografia, ela também não tinha o contrato. Teve um primeiro contrato ali, onde ela determinou X fotos e tudo mais, e aí depois ela falou assim, não, agora eu vou querer filmagem, eu vou querer outras coisas. E a segunda parte não teve contrato, foi no verbal ali mesmo, foi no boca a boca. Mas aí mesmo assim a gente entrou com uma ação, porque ali demonstrava através de conversas no WhatsApp que realmente houve aquela contratação, através de Pix bancários, onde ela efetuou o pagamento. Então, todas aquelas conversas ali comprovaram que realmente teve uma contratação ali por trás. A empresa, ela deveria sim fornecer o contrato para o consumidor. Inclusive, ele deve exigir isso da empresa, porque ele está pagando, ele está contratando. Só que no dia a dia, acaba que as pessoas vai na base, digamos que da confiança, pensa que não vai ter nenhum prejuízo e acaba não solicitando isso. E acaba que depois, se você tiver um prejuízo, você vai ter que comprovar como é que foi essa forma de contratação. E às vezes até que vira a palavra de um contra do outro. Mas o meu prazo não era esse, mas você fez tal e tal coisa. Então fica o recado aqui para o consumidor. Façam contratos. Façam contrato. Ah, mas é só uma coisinha simples, é só um vestido que eu tô comprando. Gente, é melhor você ter um contrato, você ter um recibo, um comprovante de pagamento ali bem salvo e bem guardado do que depois você ter um prejuízo maior. O recibo
recibo eu tinha, tá? Pelo menos o recibo você tinha, já era meio caminho andado. Mas é porque eu percebi isso, não era prática, né? Então, e a gente ali contratando enquanto consumidor, às vezes também a gente não exige. Não exige, porque fica ali naquela correria. Ah, não, então tá bom, já comprei, tá tudo certo. Mas não é bem assim. A gente tem que evitar problemas futuros. A gente, às vezes, não tem essa malícia de entender que podem haver contratempos, né? E nessas horas que precisa falar, não, isso aqui é o momento da minha vida, é o meu casamento, isso aqui é o meu aniversário, eu vou fazer as coisas igual, eu tenho meu direito, então eu quero meu contrato, eu quero saber quais são os meus prazos, minhas datas, quero saber tudo. Não pode ser no fio do bigode, não gente. Não pode. Agora, a gente falou de situações aqui em que a empresa, normalmente, ela está errado, o consumidor com a razão. Mas eu queria saber o seguinte, o cliente tem sempre razão? Não, nem sempre ele tem razão. Às vezes, é duro de falar isso? Mas nem sempre ele tem razão. Muitas vezes a empresa realmente ela cumpriu com todas as formas de atendimento, ela cumpriu com a entrega do produto, do serviço, ela cumpriu com o prazo, com a forma como deveria ser entregue, e o cliente ainda vai reclamar. Então, assim, nem sempre ele tá com a razão. Às vezes, ele descumpre o prazo de garantia. Então, ele quer fazer uma troca e um prazo que já extrapolou. Isso é o mais cotidiano que tem. Ah, isso aqui não presta, eu quero trocar. Mas, senhor, isso aqui já passou do prazo de troca. A gente não pode fazer mais nada. Não, mas é meu direito trocar. Nem sempre é seu direito trocar. Precisa ficar atento à lei também, o consumidor. Então, nem sempre o cliente ele tem razão, não. Às vezes, você vai em um determinado loja comercial, algum restaurante, e você é bem tratado, você é bem servido, e ainda assim você está reclamando, ainda assim você quer o seu dinheiro de volta. Ok, você tem todo o direito de pedir, de solicitar, mas aí é que tá, a gente precisa ver se realmente você tinha razão. E aí, nesse caso, a situação ela precisa ser apurada com muita cautela, com muito cuidado, para poder ninguém ser pego de surpresa e acabar fazendo uma injustiça ali. Então, é importante que haja uma conversa, que haja um diálogo. Não pode agir de má fé de maneira nenhuma. Precisa ter consciência do que você está pedindo ali para o comerciante, para a empresa, porque nem sempre a pessoa tem razão. Pois é. Você falou dessa questão, às vezes, de você sair insatisfeito, e hoje, com as redes sociais, a pessoa sai insatisfeita e, às vezes, posta alguma coisa até às vezes falando mal do estabelecimento. E isso pode ser que isso também traga consequência para esse consumidor, se ele fizer ali uma exposição da marca. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Essa questão da exposição ela é extremamente delicada, porque às vezes ali no calor da emoção, a pessoa, a primeira coisa que vai fazer é expor no Instagram, expor numa rede social. Nossa, mas eu passei por determinada coisa ali em tal loja, e joga o nome da loja na rede, todo mundo já começa a clicar, e isso traz uma imagem extremamente negativa para o comércio. Então, o que acontece? A exposição, ela não pode ser feita dessa maneira, principalmente em rede social, sair falando no boca a boca, porque a história ela sempre tem dois lados. E às vezes, nem sempre aquela pessoa que está contando aquele determinado fato, com o ponto de vista dela, ela tem razão. E se você faz uma exposição como essa, negativa, isso traz consequências imensuráveis para o determinado local. Então, isso atrapalha o financeiro, isso atrapalha a venda, isso atrapalha pessoas que já deram certo em determinado local e não vão voltar mais lá. Então, quando tiver um determinado problema, não saia postando, não saia divulgando sem antes ter prova, sem antes ter realmente convicção do que está falando. O que precisa fazer? Se for um caso que, sei lá, envolva algo criminal, por exemplo, vá numa delegacia, registre um boletim de ocorrência, ou, se não for, procure um advogado, saiba os seus direitos, entra com uma ação, deixa o juiz analisar, tenha prova suficiente do que está falando, mas jamais exponha as pessoas, porque isso é muito prejudicial. Pois é, e além do prejuízo digamos, a empresa pode ter, ela pode também propor uma ação aí de dano moral, por difamação. Não é só a pessoa que tem o prejuízo. Uma empresa, por exemplo, que tem
o nome exposto por todo o país, por exemplo, e até às vezes fora do país, isso traz um prejuízo financeiro imenso. Então, ela ali, se ela realmente, imaginando aqui que ela tenha razão e que não foi dessa forma, ela vai entrar com uma ação contra a pessoa e ainda vai cobrar o prejuízo que ela, os danos morais todos ali. Então, se ela deixou de vender X reais, a pessoa ela pode acabar pagando por isso em razão de ter feito um anúncio, uma divulgação incorreta. Isso já acontece? Acontece. Hoje, no calor da emoção, é igual eu tava falando, as pessoas elas jogam demais na internet. Eu já tive clientes assim que, doutora, eu passei por isso, por aquilo, numa agência de viagens, fiz isso, fiz aquilo, eu tenho o meu direito, vai lá e sai falando isso. Eu falo, não posta nada, vamos resolver judicialmente, vamos fazer, sei lá, uma notificação extrajudicial, vamos resolver com a empresa, mas não divulga nomes, não faça nada, porque isso vai prejudicar ela e depois a pessoa que tá certa pode acabar pagando por algo que ela também tá cometendo ali. Então, um prejudica o outro. Uma outra infração, né? Exato. Mas eu te perguntei se já tem muita empresa buscando, assim, processando aí talvez consumidores, clientes, até por questão de dano de imagem. Já está acontecendo? No judiciário, é comum. Isso é sempre comum. Empresas que teve um prejuízo imenso em decorrência de ter sido atingida pelo nome, por produtos que às vezes foi divulgado de forma incorreta, a empresa ela tem prejuízo. E isso acontece igual, por exemplo, grandes marcas. Se você divulga algo, por exemplo, encontrei um inseto num determinado produto, num refrigerante, por exemplo, é o nome da marca que está ali. Então, se você não comprovar e não tiver realmente fatos que demonstrem que aquela empresa tinha um inseto ali no refrigerante, por exemplo, a empresa toma um prejuízo gigantesco. E aí ela vai entrar com ação, sim. E no judiciário tem muitos casos como esse. Entendi. Bom, esse é um assunto assim que ele é extenso, dá pano para manga. Teremos novas oportunidades. Mas para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de situações corriqueiras que normalmente acontecem, para falar assim se está certo ou se está errado. Então, vamos lá. Sou obrigada a pagar gorjeta pro garçom? Não. A questão do serviço de gorjeta, do que a gente chama dos 10% ali, do garçom e tudo mais, né? Não é uma obrigação. O cliente, ele tem a mera liberalidade, se for o caso, se ele for bem recebido, se ele for bem tratado, de efetuar esse pagamento da taxa de serviço, mas não é uma obrigação. A empresa, o ponto comercial, ele não pode impor isso ao consumidor, não. Um produto com 2 preços no mesmo local. Eu estou lá numa loja de departamento, pego uma mesma roupa, uma tem um preço, pego a peça similar, está com outro. Qual preço prevalece? O de menor valor. É importante que a pessoa entre em contato com o dono do estabelecimento comercial, converse e faça essas informações para que a empresa possa verificar o erro e não se repetir. Mas em casos em que tinha um preço e no final tinha um menor, prevalece o de valor menor. Ganhei um presente, não gostei. O lojista é obrigado a fazer a troca? Depende. Vamos lá. Se for uma compra realizada em lojas físicas, vai depender muito da política interna da loja. Pode ser que ela aceite trocas, pode ser que ela não aceite. Se ela aceitar a troca, tudo bem, ele pode trocar sim. Agora, se ela não aceitar, a empresa não é obrigada a trocar. A empresa ela só é obrigada a trocar, no caso a loja, se tiver problemas ou vícios no produto. Então, se, por exemplo, você ganhou uma blusa rasgada, se você ganhou um aparelho que não funciona, um aparelho eletrônico, aí sim ela tem que trocar. Mas se não, ela não é obrigada. E o que é venda casada? Venda casada é a imposição de um produto ou serviço condicionado a outro. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu quero instalar a internet na minha casa. Aí a internet, a empresa fala assim, tá bom, a gente instala a internet, mas para isso você precisa ter canais na sua televisão. Eu não quero canais de televisão, eu quero apenas a internet. Isso é uma venda casada. Ela não pode me impor algo que eu não queira comprar. Então, nada pode ser condicionado a outro. Isso o CDC, ele resguarda o consumidor nessas questões. Por exemplo, você só pode comprar
em determinado local se tiver um valor mínimo de compra. Eu não quero comprar mais de uma coisa, eu quero só aquele valor e pronto. Não, mas aqui a gente só vende se tiver um valor mínimo. Isso não existe, isso é venda casada. Você impor algo que não pode, que a pessoa não queira. É bem interessante, porque essa questão de telefonia, o pessoal realmente faz venda casada. Faz, e às vezes, nem sempre é demonstrado nitidamente. Então, Eles falam, é um pacote. É um pacote. E aí? Junto com um pacote. Aí a pessoa acaba que tá sendo um pouquinho induzida ao erro ali também, né? Porque não tá falando, você tem que comprar isso ou você não ganha. Nem sempre eles vão falar dessa forma. Acontece de falar, mas às vezes é só um pacote, algo adicional que vai vir para você ter uma melhoria na sua casa. Aí você fala assim, mas gente, eu não quero um pacote, eu só quero aquilo e ponto. Isso é venda casada. E a empresa, ela precisa, e aí ela tem que ter o produto individualizado para mim. Tem que ter o produto individualizado. É igual você chegar, sei lá, por exemplo, um determinado local fechado e só coloca guarda-sol se você pagar pela cadeira. Gente, eu só quero a cadeira, eu não quero guarda-sol, eu quero tomar sol, e aí? Comprei um produto num site do exterior. Aí eu não gostei, desejei trocar, mas aí eles não... Tentei fazer contato e eles não me respondem mais. Como que eu posso fazer para garantir meus direitos? Então, aí essa questão das compras online, se foi compras online ou por telefonia, a pessoa tem o direito de arrependimento no caso de até 7 dias. E isso vale para compras que foram, inclusive... Hoje tem muitos aplicativos aí que são do exterior, né? Muitos aplicativos da China e tudo mais. Então, ali o prazo de arrependimento ele é de 7 dias. Agora, se foi uma compra realizada no exterior, aí é diferente. Aí precisa entender quais são as políticas do outro país para poder falar. Mas se for compras online, segue a regra dos 7 dias para troca. Mas tem muita loja, tem muita loja de fora que vende aqui e que ela não tem nada aqui. Eles usam até uns vendedores, uns intermediadores, né? Aí precisa seguir as regras do país, independente se a loja é de fora. Se veio uma loja de outro país, mas ela tá aqui, ela vai ter que seguir as regras daqui, por mais que ela seja de fora. Então, isso precisa ficar bem atento, assim. Se for compra online, ok, né? Que acontece muito. Agora, se for loja física, aí segue as regras políticas. Tem a política interna da própria loja, mas isso também não pode ser condicionado ao que vale no exterior, né? Certo. Muito assunto, né? E olha que nós não falamos nem a metade. A gente até pulou algumas coisas aqui. Se a gente for dar exemplo do cotidiano de tudo que tem, a gente fica aqui o dia inteiro. Mas teremos outras oportunidades de voltar com a Ana Luísa. A gente quer agradecer a sua presença, quer agradecer a companhia de todo mundo que está aqui com a gente. Pedir mais uma vez para que vocês curtam, compartilhem, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida que você queira que a gente responda nos próximos episódios e continue aqui com a gente. Até a próxima com novos assuntos aí do mundo do direito.